Olá, boa tarde! Na semana do Dia do Trabalhador, preparamos para você um programa especial que faz um passeio pelas histórias de personalidades eternizadas em nomes de ruas da nossa cidade. Vamos conhecer a trajetória de profissionais que sempre serão lembrados por ajudar a construir a São José que vivemos hoje. Qual a importância e os feitos de alguns nomes que vemos todos os dias nas placas de avenidas, estradas e praças da nossa cidade? Muitos deles foram verdadeiros exemplos de trabalhadores. É o que vamos te mostrar a partir de agora. E para começar, vamos falar de Altino Bodezan. Ele chegou a São José dos Campos para tratar a tuberculose e, depois de curado, decidiu ficar. Acompanhou de perto um período de grandes transformações no município e foi um dos responsáveis por contar essa história. Jornalista atuante, também participou ativamente da vida cultural da cidade. Hoje, dá nome a uma estrada importante em Eugênio de Melo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória? A fase sanatorial de São José dos Campos atraiu diversos novos moradores para a cidade entre os anos de 1900 e 1950. Um deles foi Altino Bodezan, um descendente de italianos que acabou se tornando joseense de coração quando se mudou para o município em 1935 para tratar a tuberculose. Ele ficou numa pensão, ele não morou no Vicentino Aranha, que era o lugar que acolhia a maior parte dos doentes. Ele fazia tratamentos lá, visitas diariamente, bicicleta, passeios de bicicleta pelas alamedas. Mas depois de um ano, ele se curou, se sentiu curado. Altino nasceu em São Simão, na região metropolitana de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 1916. Ele começou a vida como contador em Campinas, onde recebeu o diagnóstico de tuberculose. Depois de curado aqui em São José, foi aluno da primeira turma da Faculdade de Direito. Além das duas profissões, foi jornalista, escritor e poeta. E entre todos os ofícios, Altino se destacava por sempre estar disposto a ajudar. Meu pai tinha o jornal Diário São José dos Campos nessa época, entendeu? E o Altino, além de amigo, ele era como se fosse o editor de fechamento do jornal. O jornal saía, nome ser diário, mas era semanário. E o Altino fechava o jornal. E meu pai pediu para mim buscar algumas matérias lá no Altino. Era assim, por meia dúzia, assim, 8 matérias, matérias curtas, né? E eu chegava no escritório do Altino e ele falava, entra menino. E tendo gente, mesmo ele atendendo outras pessoas, que era o escritório de advocacia, ele começava a datilografar as matérias. Ah, essa matéria é de quem? Ah, é do prefeito Marcondes, ele, entendeu? Ah, esse material de quem? Ah, da rua Vilaça. E ele tinha assim, uma facilidade para escrever, porque ele conhecia as coisas com profundidade. A permanência em São José foi influenciada pelo banhado. A família conta que ele decidiu viver na cidade porque se apaixonou pela vista. Assim foi crescendo um amor incondicional pelo município. Cresceu tanto que se transformou em 2 livros. Ele escreveu São José em 4 tempos, no bicentenário da cidade, quando a cidade fez 200 anos, ele publicou esse livro que conta o início da cidade, passa pela fase sanatorial e chega até os dias de hoje. Nessa mesma linha, ele publicou depois São José de ontem e de hoje. E o conhecimento de Altino sobre a cidade era tão vasto que ele ficou conhecido como Senhor São José. Ele era uma verdadeira enciclopédia viva da cidade. Não havia o que se quisesse saber sobre São José dos Campos sem perguntar para ele. Então ele se tornou assim uma figurinha carimbada que era o sabe tudo. Quem sabe é o Altino, pergunta para ele. E ele tinha mesmo uma memória fantástica, ele se lembrava das datas, dos nomes das pessoas, dos lugares. E se, por exemplo, falecesse algum personagem importante, ele escrevia uma crônica, as famílias já até esperavam. O doutor Altino vai falar do nosso pai, o doutor Altino vai falar da nossa mãe. Ele escrevia, ele fazia a crônica diária da cidade. A morte de Altino Bodezan em 2001 gerou comoção na cidade.
foi pauta de todos os veículos de notícias. Para perpetuar o legado deixado pelo joseense de coração, uma estrada no bairro Eugênio de Melo recebeu o nome dele, homenagem eternizada por uma lei da vereadora Dulce Rita. Então é uma história muito bonita, uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, que fez a diferença. E eu acho que nada que eu sempre pensou à frente, sempre pensou no futuro de São José, desbravou o passado e desbravou o futuro, que foi que levantou o primeiro estudo histórico, né, de história de São José, foi ele que fez. Então, por tudo isso, eu acho que é muito relevante essa pessoa. Outro nome que deixou um legado importante foi o médico Nelson Silveira Dávila. Ele chegou à cidade em 1914 e se dedicou por quase 4 décadas à medicina. Foi um homem público respeitado, que ajudou a tratar e confortar gerações de joseenses. Pela contribuição à cidade, seu nome está em uma das avenidas mais movimentadas de São José dos Campos. A avenida é larga, com muitos carros e movimentação de pedestres. Uma das vias mais importantes de São José dos Campos é a Dr. Nelson Dávila, responsável por conectar a cidade aos principais bairros da região central. Por dia, milhares de pessoas utilizam a avenida para ir trabalhar ou para compromissos. E por trás deste nome exposto na placa, existe um dos personagens mais importantes do município, o médico Dr. Nelson Silveira Dávila. Ele chegou à cidade em 1914 na fase sanatorial e morou aqui até seu falecimento em 1953. Nelson Dávila dedicou a vida para cuidar do próximo. A importância dele é ter trabalhado com essas pessoas mais simples. Além de trabalhar em sanatórios, ele atendia no centro da cidade, no consultório dele e pelos dados de pessoas que conheceram, que viveram a época, né, ele até atendia de graça para pessoas que não tinham condição de pagar. Em São José, Dr. Nelson Dávila constituiu família ao lado da sua esposa Elza Birfield e tiveram 8 filhos. Um deles era o Dr. Faustino Dávila, que chegou a trabalhar com o pai entre 51 a 53. Relatos apontam que entre a família Dávila, o médico era reservado, mas no trabalho não media esforços para lutar contra a tuberculose. Além de atuar no Sanatório Vicentina Aranha e em outros hospitais, como Santa Casa e Maria Imaculada, o Dr. Nelson também atendia em pensões e consultórios na Praça Cônego Lima e Afonso Pena, e a maior parte das consultas era de forma gratuita. A importância é que muita gente que não tinha condições de ir para uma cidade como Campos do Jordão para se tratar, ou para a Europa mesmo, para Davos, na Suíça, ficavam aqui e eram bem tratadas e se curavam. A vida toda dele ele tratou a tuberculose aqui em São José como uma humanidade muito grande. Nunca ouvi alguém, ou nunca vi escrito alguém comentar em algum relato que ele não quis atender um tuberculoso, uma pessoa que estava com algum problema, e não era um médico especialista apenas, né? Ele tratava do ser humano inteiro. Na década de 30, a mortalidade infantil em São José dos Campos era de 70% por causa da tuberculose. Por isso, pessoas como o Dr. Nelson Dávila sentavam em consultórios como esse para tentar salvar vidas. E dessas pessoas que foram curadas, algumas anônimas permaneceram na cidade, constituíram famílias, outras acabaram saindo da cidade e se tornaram famosas, como é o caso do Rodolfo Lima, que foi o fundador da maior escola de propaganda e marketing de São Paulo, que é a ISPM. E até a década de 50 não tinha um tratamento, uma cura, né, de verdade para a doença. Então você percebe que não era simplesmente pela profissão, mas era pelo amor ao ser humano que estava ali. E algumas pessoas saíram daqui curadas, né? Um dos fundadores da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo se curou aqui com o Dr. Nelson Dávila, foi para São Paulo, se formou e depois fundou a ESPM. Então, uma das pessoas, né? Fora os anônimos que a gente não sabe porque não deixaram registros. Além da medicina, o Dr. Nelson Dávila também foi vereador e chegou até mesmo a ser presidente da Câmara, uma forma de utilizar as políticas públicas para cuidar das pessoas. O fato dele trabalhar em vários lugares, né, se dedicar à medicina e se dedicar também à política, lembrando que na época você elegia a Câmara Municipal, né,
e entre os eleitos saiu o prefeito, né? E ele, como presidente da Câmara, talvez ele tivesse uma visão muito grande da questão da infraestrutura, né? Porque a água e o esgoto é muito ligado à questão sanitária, né? À questão da saúde. Então, ele e vários médicos da fase sanatorial viam isso como importante. Então, acho que essa entrada dele na política ajudou a favorecer, com o tempo, esse tipo de investimento em São José dos Campos, né? Avenidas largas, né? O investimento em água, esgoto, isso tudo como forma de melhorar as condições aí de infraestrutura da cidade. O nome da Avenida Nelson Dávila passou a existir oficialmente em 1954, após um projeto de lei ser aprovado em homenagem à trajetória do médico, que tanto contribuiu para São José dos Campos ser o que é hoje, sair da cidade dos sanatórios para a cidade da tecnologia. Mas a importância talvez seja para mostrar e lembrar quem somos nós, né? Quem são os joseenses, quem é a cidade de São José. Não lembrar da questão pesada e negativa da doença, mas lembrar que existiu e que existiram pessoas que realmente trabalharam com pessoas, salvando seres humanos, dando qualidade de vida para os seres humanos. É uma sensação diferente, né? É uma sensação de orgulho de saber que ele trabalhou bastante por São José dos Campos, né? É impossível falar da história de São José dos Campos sem lembrar do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Visionário, ele teve papel fundamental no desenvolvimento da aviação e da ciência aeronáutica no Brasil. Foi ele que fundou o Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, instituições que projetaram a cidade no cenário nacional e internacional da tecnologia. Esse é o ITA, um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma referência em educação para todo o país. São vários prédios e centros educacionais que reforçam a excelência da instituição no ensino de engenharia e tecnologia da informação. Tudo foi idealizado por uma pessoa, Casimiro Montenegro. O Fernando foi militar do Exército e aluno do Instituto nos primeiros anos em São José e pôde conhecer o Marechal. Acho que favoreceu muito essa amizade, o fato dele ser cearense, eu ser cearense também. E isso gerou um entrosamento muito grande. Primeiro, é que era um indivíduo muito dado, simples, atendia qualquer... e estabeleceu um elo de conversação. Quando eu tirava dúvida com ele me chamava dele para conversar, então ficamos amigos. Eu não sei se ele é meu amigo, eu sei que eu era amigo dele. Então, a estátua, bem em frente ao trevo do CTA, ponto de referência joseense, é uma homenagem àquele que imaginou tudo isso. Além do ITA, Montenegro também idealizou o próprio Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Outra forma de lembrar dos feitos do militar é essa passagem aqui, próxima à rodovia dos Tamoios, nomeada Avenida Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Outras homenagens também estão espalhadas por toda a cidade. O Memorial Aeroespacial Brasileiro dedica uma sala à figura de Montenegro. Fotos mostram um pouco do que ele fez no começo da carreira como militar. O jornalista Fernando Moraes, autor da biografia de Montenegro, relata que, além de visionário, Casimiro era também um aventureiro. E a criação do Correio Aéreo Nacional já é em si uma outra aventura. Parece um pouco coisa de um Indiana Jones brasileiro, porque ele sai com um avião sem absolutamente nenhum equipamento de rádio, nenhum equipamento meteorológico que o orientasse. Ele sai do Rio de Janeiro com a tarefa de entregar, ainda com o dia claro, entregar primeiro malote de correspondências vindos do Rio até São Paulo, que antes isso era feito de trem. Até que o ITA se tornou realidade. Seguindo modelos de institutos de educação internacionais, foi o primeiro passo para tornar o Brasil um expoente em tecnologia. Ele resolve criar um grande centro de formação tecnológica e ele descobre que o melhor do mundo estava nos Estados Unidos, era o chamado MIT, em Massachusetts. Ele vai para lá e faz como se fosse um decalque do MIT e resolve implantar com
todos os custos, altíssimos custos, ele resolve implantar uma cópia do MIT em São José dos Campos, que é o nosso ITA. É hoje, certamente, o maior centro, o mais desenvolvido centro de produção de conhecimento tecnológico do Brasil. Esses registros mostram o ITA ainda em construção, na década de 50. Hoje pronto, a arquitetura impressiona. Pensado por Oscar Niemeyer, foi o primeiro projeto do arquiteto em solo paulista. Esse é o Laboratório de Estruturas, hoje chamado de Elefante Branco. E apesar do nome, ele tem funcionalidade. Aqui foi construída a primeira aeronave do DCTA, o Bandeirante. A aeronáutica é constituída de departamentos. Todos os departamentos são em Brasília, com exceção do departamento de ciência e tecnologia aeroespacial, que é em São José, que é o DCTA. Mudaram o nome de CTA para DCTA. Esse é uma coisa excepcional, porque São José hoje em dia, ao meu ver, dos 5.000 e tantos municípios que existem, é um dos mais bem organizados, que é a melhor situação fiscal, tem uma arrecadação muito boa, criada por empresas que vieram para São José devido à presença do DCTA, foi criado. Foi insistentemente feito pelo Montenegro, a atração a empresas grandes para poder melhorar o emprego e o nível de educação da população. Além dos diplomas e medalhas como militar, Montenegro conquistou algo de valor inestimável, um legado para todo o país. Sem nenhuma dúvida, é o ITA. A criação do ITA, com o perfil que o ITA tem, com as características que o ITA tem, essa é uma dívida que o Brasil tem, o Brasil todo, não só a aeronáutica, não só as Forças Armadas, mas o Brasil todo, o Brasil que pensa, o Brasil que olha para o futuro, é uma dívida que tem com ele. Essas foram histórias de profissionais de diversas áreas que ajudaram a construir São José dos Campos. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos com mais histórias inspiradoras para você, nesse especial da Semana do Dia do Trabalho. Não saia daí! Estamos de volta e seguimos nossa viagem pelo tempo para relembrar nomes de profissionais que fizeram história em São José dos Campos. Agora seguimos com outra personalidade marcante, Maria Benedita dos Santos, mais conhecida como Lili Figureira. Artesã, professora e palestrante, ela transformava a argila em cenas do cotidiano e se tornou referência regional na arte popular. Seu talento foi reconhecido como prêmios, homenagens e, claro, uma casa de cultura que leva o seu nome. Das mãos habilidosas de Lili Figureira, nasceram peças de quem soube com sensibilidade retratar o cotidiano. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, muito festiva e receptiva, então ela gostava de receber as pessoas em casa, ela gostava muito de ensinar, né? Ela gostava de espalhar o que ela aprendeu, então ela ensinava a bordar, ela ensinava a fazer figura. Então, ela é uma pessoa bem aberta a receber as pessoas na casa dela. Maria Benedita dos Santos, a Lili Figureira, nasceu na fazenda do Quilombo, em Taubaté, em 1918. Na infância, aprendeu a brincar com o barro às margens do rio Paraíba. Aos 6 anos de idade, fez a primeira peça, uma galinha. Ela aprendeu, né, com a avó dela. A avó dela fazia peças de utilitários, fazia panela, coisas para o uso. E quando a minha mãe ia passar férias na casa dela, ela brincava com argila. Então, na verdade, a primeira peça que ela fez foi uma galinha. Tudo surgiu, começou com a galinha e foi a avó dela que ensinou. A avó dela chamava Porcina Andrade. Era o início de uma trajetória ligada à arte popular. Lili se casou, veio para São José dos Campos, teve 6 filhos, mas nunca se afastou das origens. E as memórias afetivas estavam intimamente ligadas às figuras feitas com barro. Em 1987, surgiu o primeiro convite para criar uma exposição. Foi o reconhecimento do talento da artista. Meu pai faleceu em 86 e minha mãe entrou numa depressão muito grande. Ela não queria fazer mais nada.
e foi convidada para fazer, né, uma exposição de um restaurante que ia inaugurar, ia retratar São José Antiga. E meu irmão falou, nossa, a gente poderia fazer isso. E minha mãe relutou muito de fazer, mas a gente conseguiu que ela participasse, fizesse as figuras, a família toda se uniu e representamos São José Antiga. Aí foi a primeira exposição que ela fez, em 1987. E a partir disso, ela saiu da depressão, ela disse que o que salvou ela foi a arte, né? E depois ela não parou mais. A partir da exposição, Lili começou a espalhar a identidade regional pela cidade. Fez isso com a maestria de quem transformava a argila em retratos da vida no interior. Lili observava o que acontecia ao redor e pronto. Surgiam animais moldados, cheios de detalhes, casas, santos e cenas do dia a dia. O dom de Lili rendeu a ela o título de Mestre da Cultura Viva, concedido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Mestre da Cultura Popular, honraria do Ministério da Cultura, entre outras homenagens. A Casa de Cultura Lili Figureira, no Jardim Santo Onofre, em São José, faz jus ao nome e ajuda a difundir a arte. O espaço, que recebeu o nome da artesã, é fruto de um projeto de lei aprovado pela Câmara em reconhecimento ao trabalho da artista. Um ponto de encontro dos amantes do folclore e da cultura popular. Dona Lili é uma mulher maravilhosa, né? Sua postura, né, humana, de muito acolhimento, de muita... promover mesmo o encantamento. Só de você ouvi-la, você se encanta pela vida, né? E a sua expressão cultural, né, a sua arte figureira, tem promove esse encantamento, né? Toda a expressão dela, na figura dos presépios, dos animais, toda a produção dela desperta em você, né, ativa em você essa energia, se apaixonar pela vida. Porque ela era uma apaixonada pela vida. Lili faleceu em junho de 2015, aos 96 anos de idade. 3 meses antes, fez sua última peça, a figura de uma mãe com o filho no colo, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Hoje, a arte dela continua viva, com a produção de figureiras que aprenderam com Lili a representar os costumes do Vale do Paraíba. É importante saber que continua a memória dela. Então, no momento que alguém chega na Casa de Cultura Lili Figureira, vai saber, vai falar sobre ela. Então, na verdade, quando a gente está falando disso, ela não morreu, ela continua viva, porque toda vez que a gente fala quem é ela, lembra das obras dela, ela continua viva, né? E também a família continua falando sobre ela. Então, é uma forma da gente continuar, né, a arte dela e continuar a memória dela e das outras que vieram antes dela, né? Dentro de uma situação de transmissão cultural, né, que acontece em vários espaços aqui na cidade de São José dos Campos, né, também numa casa de cultura, isso vai rolando e espontaneamente, né? Essas histórias, essas memórias que às vezes uma pessoa chega e ela nunca mexi numa argila. Mas quando ela começa a modelar, né, com incentivo da figureira, da orientadora cultural, tem uma memória afetiva, né, porque é muito do lúdico também, né? Em um cantinho aconchegante da região leste de São José, é possível caminhar e praticar atividade física. Esse lugar fica no Teatrão. É o Parque Sérgio Vaz. Maestro e compositor de um dos hinos de São José dos Campos, a canção Minha Cidade, Vaz deixou sua marca no cenário da música e da nossa cidade. Meu São José dos Campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Essa é São José dos Campos pelos olhos de um joseense apaixonado pela cidade, Sérgio Vaz. O nome soa familiar para quem frequenta esse parque na zona leste da cidade.
Ele é aberto todos os dias e os moradores podem apreciar a paisagem e caminhar pela pista que abrange a vasta área verde. Esse espaço, que proporciona qualidade de vida, recebe o nome do músico Sérgio Adelchi Bonadio Vaz. Foi empresário musical, uma pessoa que participou da cidade em diversos aspectos, né, também contribuindo da forma que ele podia, né, pelo engrandecimento da cidade, um apaixonado por São José. Enfim, foi uma personalidade muito querida aqui na cidade. Foi no piano, aos 7 anos de idade, que Vaz tocou as primeiras notas musicais, incentivado pelo avô. A partir dessas teclas, começava uma carreira de grande sucesso na música brasileira. Ao lado do parceiro musical e amigo Ivan Silva, Sérgio agitou o público em 2 conjuntos, Biriba Boys e Brasília Modern Six. Os grupos eram, na época, semelhantes às chamadas bandas de baile de hoje. Tocavam Brasil afora. O músico Sérgio foi um cidadão que conheceu todas as facetas de música que possa envolver esse cidadão, o povo brasileiro. Tudo que ele tocava, ele agradava. O povo brasileiro que viveu o Sérgio, com mais de 4.200 apresentações que ele teve durante esse período, era uma demonstração da qualidade de músico, de maestro e de simpatia que ele irradiava com o público. E em cada uma das apresentações, Vaz levava o nome de São José. Ele representava a cidade em qualquer local que a gente se apresentasse. Ele falava, esse é o Biriba Boys, de São José dos Campos, do estado de São Paulo, que se apresenta nessa noite, desejando a todos um grande divertimento e tal. Quando chegou no Brasília, era a mesma coisa. Esse é o grupo Brasília Modern Six, que se apresenta nesse evento, desejando a todos, né, feliz entretenimento, boa diversão, e vamos dançar. Então era um sucesso da mais. São José dos Campos estava em todas as frases dele. Sérgio Vaz é uma referência no mundo musical, e dentro de casa não foi diferente. Inspirou o filho, Roberto, a tentar os primeiros batuques na bateria. Eu convivia, né, com os músicos, eu convivia com a atividade deles, né, o dia a dia, os ensaios, a preparação das músicas, dos bailes, né? E aquilo foi me encantando, né? Além da música, Sérgio tinha verdadeira fixação por São José dos Campos. Nascido aqui em 1928, ele celebrou a cidade de formas diferentes, como o lançamento do Álbum de São José dos Campos, um livro que reúne registros importantes da história joseense. A homenagem mais famosa é um dos hinos do município, a canção Minha Cidade, escrita por ele. Uma paixão pela cidade, né? Ele é nascido aqui e sempre teve esse... Quando criança, ele participava com esportes, disputava torneios, né? Aqueles torneios do interior, né? E esse desejo de ver a cidade crescer. Com tantas homenagens à cidade, São José retribuiu o músico com 2 honrarias. Em 1974, ele foi o primeiro joseense a receber a medalha Cassiano Ricardo. Já em 2016, um decreto deu o nome de Sérgio Vaz a um parque da Vila Industrial. Relembrando todos os feitos do pai para o município, o filho Roberto e a família são gratos pelo reconhecimento, assim como toda São José. E eu acho que é uma homenagem muito justa, porque é isso, pelo que ele ajudou, pelo que ele colaborou, o quanto que ele gostava da cidade, o que ele podia fazer. Na questão política ele não teve uma participação muito grande, mas assim, na questão social, sem dúvida, bastante nos clubes, com essa coisa da atividade. A atividade de baile que tinha na época era muito intensa socialmente falando. Então acho que isso fez ele ser uma pessoa tão conhecida e tão querida também. Dos campos tão floridos, não me canso de te E para a gente finalizar nosso programa, tem história sendo escrita também no presente. No bairro Bosque dos Ipês, uma escola da cidade tem um nome marcante, Cleide Bonetti Calazans Camargo.
Esses corredores trazem lembranças para Rubens e Cláudio, irmãos gêmeos. Foi nessa escola estadual que a mãe deles, a professora Cleide Bonetti Calazans Camargo, passou boa parte da vida. Um exemplo para diversos alunos que formaram aqui. Minha mãe, filha de italianos, ela morou um tempo na Itália, mas bem na infância mesmo, vamos dizer, de uns 7 a uns 11 anos de idade. Depois meu avô faleceu em 1941, né? Minha mãe estudou, ela e a irmã se tornaram professoras, o tio, o irmão delas farmacêutico, veio para São Paulo, a irmã concursou no estado, tornou-se professora efetiva do estado na cidade de São Paulo, e ela, primeiro concurso dela foi locada para Ourinhos, depois Presidente Venceslau, mas como os irmãos estavam em São Paulo, ela buscou vir para uma cidade mais próxima de São Paulo, e São José dos Campos foi a cidade que ela conseguiu à época estar vindo para cá, já na escola João Cursino. Foi aqui na Escola Estadual João Cursino que a professora Cleide Bonetti Calazans Camargo se dedicou à educação por 45 anos. Nessa sala de aula, ela transmitia para os alunos o gosto pelo saber. Minha mãe ela dedicava muito ao trabalho, né? Dedicava manhã, tarde e noite ao trabalho. Aqui ela dava aula os 3 períodos aqui no João Cursino. Então sempre nós vimos ela levando as provas para casa para corrigir, né? Também alunos frequentavam a nossa casa. Ela trabalhava, os professores naquela época, os alunos procuravam para ter aconselhamento com o professor também. Tinha esse tipo de envolvimento, né? Mas também alunos faziam um grupo de estudo, às vezes iam em casa, né? Mas sempre ela dedicando muito ao trabalho como professora, amando essa profissão, né? Estudiosa, Cleide falava vários idiomas, inclusive dava aulas de francês. Na vida acadêmica, tinha uma lista extensa. À frente do seu tempo, se formou em diversos cursos, como filosofia, psicologia, letras, educação artística, pedagogia e música. Na faculdade de Direito, fez História. Era uma das 2 únicas alunas mulheres entre os formandos. Ela fez a faculdade de Direito também, mas sempre com a visão do seu plano de carreira no Estado, porque essas faculdades todas incidiam na pontuação que eles tinham no plano de carreira como professor, para ter as escolhas com prioridade em escolhas de aulas, para ter uma hora-aula com uma remuneração maior. Era assim que funcionava a época no Estado. E Cleide foi tão importante para a educação que essa escola em construção no bairro Bosque dos Ipês, na zona sul de São José dos Campos, ganhou o nome dela. A denominação veio a partir de uma lei, aprovada na Câmara, em junho de 2023. Para o filho, a homenagem serve como um legado sobre a trajetória de Cleide Calazans no ensino da cidade. Então, um legado assim de respeito, né? Ela é de uma época assim que havia um respeito, o professor entrava na aula, os alunos levantavam para receber o professor, né? Cantava-se o hino nacional. Ela ensinava, assim, como professor de música, uma das matérias, ou uma prática que havia da música, era o aluno cantar o hino nacional. Até hoje eu encontro com pessoas que falam, puxa, sua mãe me fazia cantar o hino, né? Primeiro que eu aprendi a cantar o hino, né? Aprendi música, mas também perdi essa timidez, né? E aprendi a valorizar, né, meu país, tudo isso. Então, é muito importante para uma cidadania essas ações. Cleide Bonetti Calazans faleceu em 20 de março de 2023, aos 98 anos. Teve quase metade da vida dedicada à educação. Um exemplo que no futuro próximo vai se manter vivo nesta nova escola da cidade. Seu nome será lembrado por diversos alunos e continuará semeando amor pelos estudos e pela educação. Eu acho que não é por acaso, né? Há um reconhecimento da influência que ela teve como professora na vida de outras pessoas que são também proeminentes, foram muito importantes no município, né? Então é um reconhecimento que esse trabalho deu fruto, né? Então é algo muito legal, eu vejo isso, né? Muito importante, e uma gratidão a nós também desse reconhecimento como família. Encerramos nosso especial que lembrou um pouco das histórias de profissionais que ajudaram a construir São José. Segunda, a gente volta com o Boletim Legislativo às 2 horas da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima!